Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é o último dia, né? Último dia. Ezequiel, capítulo de número 47. Glória a Deus. Aleluia. À medida que os irmãos estão encontrando, os irmãos falam amém. Amém. Aleluia! Está escrito assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo. As águas desciam Aleluia! desde o lado direito da casa ao sul da casa. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas lá também do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas. E eram águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E eram águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro. Eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então ele levou-me e fez voltar para a margem do ribeiro. Amém? Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com a Bíblia aberta aí, tá bom? Fale comigo assim: Jesus, é bom estar nesse lugar. É bom estar Na sua casa. Fala assim: não existe lugar melhor. nesse lugar. Mais vale ser um dia aqui do que 1000 dias lá fora. E eu creio, Senhor, que o Senhor não me reuniu aqui à toa. Eu creio que o Senhor tem uma palavra. Fala assim: a Bíblia está aberta, a palavra já está na mesa, já foi lida. Fala assim: agora só falta a inspiração que vem de ti. Então usa, Senhor, agora, que o homem desapareça e apareça a tua glória, em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Deixa a Bíblia aberta. Eu vou ler ainda, continuar lendo. Está escrito, voltando aqui: então disse-me, versículo 8: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. Sendo lá levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Digo comigo: saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esses ribeiros viverá. Qualquer criatura vivente que passar por esses ribeiros viverá. Qualquer criatura. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. Viverá tudo que por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Englaí. Haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos dos seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Só até aí por enquanto, moço. O profeta Ezequiel, ele vai ser um profeta que vai profetizar à beira de rios. E esse profeta, ele vai mais ou menos ser usado por Deus, chamado com uma idade, porventura lá para os seus 17 anos. E ele vai, aqui na casa de Ezequiel capítulo 37 ao 47, ele já vai ser um homem, né, de idade de mais ou menos da casa dos 30 para 40. E embora o texto está dizendo aqui que ele vai ter uma experiência única, uma experiência divina,
ele foi chamado por Deus, um chamado profético muito especial. E a Bíblia vai dizer que ainda por si, ele vai ter uma visão, e esta mesma visão que ele vai ter, ele vai se deparar com o templo da casa do Senhor, ele vai se deparar com este templo, e quando ele vê, ele vai observar alguns detalhes, algumas características desse templo. Ele vai observar que as águas, ele vai ver um ribeiro de águas, ele vai ver um acumulado de águas, ele vai ver como se fosse um desaguar de águas do mar, vindo na direção do altar. Ou seja, as águas passavam por debaixo do altar, e as águas elas pegavam na soleira do altar e começavam a encher a casa. E essas águas começavam a se espalhar pela porta do sul, vinham do sul e avançavam para o norte. E esta visão ele vai começando quando ele começa a descrever ela, quando ele começa a falar sobre ela, ele vai se desenrolar dessa visão. Você vai ver em Ezequiel que a um dado momento ele olha e vê um anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, aquele ser angelical, vai meio que ter na sua mão um instrumento. A Bíblia chama esse instrumento de cordel de medir. Se fosse hoje, talvez seria uma trena, não sei. Esse cordel de medir, esse instrumento de medir, está na mão deste anjo. E este anjo vem e chama Ezequiel. E Ezequiel, olhando, temendo, em deparação com esse ser, que ele não sabia até então quem era, esse ser ele começa a andar com Ezequiel e vai pelas portas da casa do Senhor. E ele, por onde ele passa, ele está vendo águas, ele está vendo aglomerado de águas, ele não está entendendo nada. Mas se eu voltasse de trás para frente, se eu voltasse e fizesse alguma coisa, assim como se estivesse lido do versículo 11 até o 7, de trás para frente, talvez vocês entenderiam no final, e talvez Ezequiel também entenderia, que essas águas vinham direto do altar do Senhor e da parte do Senhor, e ele também entenderia que de onde essas águas estavam passando, provinha também do Senhor. Essas águas, por onde elas passavam, elas traziam vida. Então o Senhor ele está tentando dizer algo aqui nas entrelinhas. Ele está tentando dizer que essas águas elas estão aqui trazendo vida. Glória a Deus. Essas águas passam, elas trarão vida. Aleluia. Todo ser vivente que toca nela torna-se um ser vivo, e ele torna-se, a vida entra nele e volta-se a vida sobre ele. Agora a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ao acompanhar este anjo, ao acompanhar este ser, ele vai em direção àquele ser, e o ser começa a fazer algo diferente, algo assustador, algo assim, não é costume dele ver aquela tipo de visão. O ser começa a medir as águas, aquele ser começa a pegar aquela trena na sua mão, aquele cordel de medir, e fazer uma medida de mais ou menos 500 metros. 1000 côvados é 500 metros. Então, mais ou menos que ele fazia essa medição, Ezequiel entrava nas águas, e aquele ser, ele convidava Ezequiel a entrar dentro dessas águas. Não bastasse Ezequiel ter que ver estas águas, ele andando sobre a superfície das águas, o ser convida Ezequiel a entrar dentro das águas. E a Bíblia diz que quando ele chama para entrar dentro das águas, ele diz assim: eram águas que me davam pelos artelhos, né? Ou seja, bem na sola do sapato ali, onde Ezequiel estava, não sei como que ele estava, mas ele diz, eram águas que me davam sobre os artelhos. E ele andando sobre aquela superfície, quando ele vai procurar aquele ser, o ser já tinha desaparecido de novo. E aquele novamente, quando ele olha, ele vai procurar aquele ser para saber onde ele estava. O ser já aparece 500 metros para frente, 1000 côvados para frente, pedindo mais uma medida. Como quem diz, ainda não é por aí, Ezequiel, ainda você vai ter que andar mais um pouquinho. E o próprio Deus falando com Ezequiel com águas pelos artelhos. Eu imagino ele talvez brincando com aquelas águas entre os pés, talvez ele imaginando o que vai acontecer, porque que essas águas estão, ao mesmo tempo que eu estou assim assustado com essa visão, ao mesmo tempo isso está me fazendo muito bem. De repente aquele ser que está lá na frente pega o seu cordel de medir, e novamente ele mede 1000 côvados,
E a Bíblia diz que ele chama Ezequiel, e quando ele chama Ezequiel, Ezequiel vai na direção daquele ser, e toda vez que, eu queria chamar a tua atenção aqui, toda vez que ele andava na direção desse ser, aquele ser se afastava. Toda vez que esse ser, Ezequiel, andava na direção desse ser, esse ser de propósito se afastava. Para quê, irmão Michel? Você talvez tenha sido pai, tenha sido mãe, sabe muito bem que quando você vai ensinar o seu filho a andar, o que você faz? Você pega, para tirar ele do andador ou da cadeirinha, você coloca ele posicionado na sua frente e manda ele dar uns passinhos para frente e você finge que vai segurar ele. Nesta atitude de você estar ali na frente, você coloca a confiança no olhar e fala, vem. E aí o filho vem com toda aquela dificuldade e de repente você dá uns passinhos para trás. Quando você dá esses passinhos para trás, você não está querendo ver a queda dele, embora ele caia muitas vezes. Você está querendo ensiná-lo ele a andar. Diga comigo, andar. Então, na verdade, o que Deus queria era simplesmente fazer o profeta andar. Deus olhou para o profeta e talvez na atitude desta visão era Deus provocando o profeta para andar. Para andar. Mais forte, diga andar. Olha o seu irmão, eu estou com o ombro dele e fala assim, olha, o primeiro recado de Deus para você hoje é marchar. Glória. Fala assim, olha, nada de ficar parado. Para de ficar parado. O segredo hoje é andar. Glória a Deus. Quando ele está andando, o anjo desapareceu da frente dele e a Bíblia diz que quando ele chegou perto de novo, aquele anjo sumiu. E quando ele sumiu, a Bíblia diz que eram águas que me davam pelos joelhos. E aí joelho já é mais difícil de tentar voltar. Sim ou não? Sim. Porque águas pelos arteiros é fácil. Você está ali na superfície. Você está no raso. Chega do raso hoje, tá bom, irmãos? Aleluia. Chega de viver no raso. Mas quando as águas bateram nos joelhos, quando as águas estiveram sobre os joelhos, Ezequiel já estava mais ou menos imóvel ali naquela situação. Mas acredite se vocês quiserem, o anjo já subiu de novo e já apareceu lá na frente. E quando ele apareceu na frente, o anjo fez assim, mediu mais 1000 côvados, ou seja, 500 metros. A medida não era assim, ó, a altura. A medida era assim, ó, comprimento. Meu Deus. Quando o anjo media assim, ó, ele não estava medindo o tamanho, porque para Deus o tamanho não importa. Para Deus você pode ser pequeno, médio, grande, não importa o teu tamanho. Deus ele nunca vai medir você assim. Deus ele vai medir você assim. Meu Deus. Porque é o caminho que você vai trilhar, chegar até o final, que vai definir quem você é de verdade. Glória a Deus. Então o anjo está medindo o comprimento, 500 metros mais para frente. Ele está dando um ponto de partida para onde Ezequiel tinha que se dirigir. Aonde isso vai dar, irmão Michel? Calma lá. Aonde isso vai acontecer? Senhor, eu cheguei aqui, pisei os meus pés nesse lugar, e quando eu cheguei aqui, cheguei na igreja sem conhecer nada, vi essas roupas, vi esse povo todo de branco, umas irmãs com véu na cabeça, outros com terno, outros com outros tipos de indumentária. Aonde que isso vai parar? Calma, você que está chegando agora, eu digo para você, você está com águas pelos arteiros, você está no começo da sua caminhada. Aleluia. Tem muito mais caminho ainda pela frente, tem muito mais lenha para você queimar. Agora você que está 10, 20, 30 anos, já pegou um tempo de casa aí, talvez você entenda um pouquinho do que você vai entender dessa caminhada. A caminhada com Deus é difícil, sim ou não? Sim. A caminhada tem pedra, sim ou não? Sim. Tem dificuldades, sim ou não? Muito. A caminhada com Deus, às vezes tem pessoas querendo te matar, sim ou não? Sim. Mas todavia o anjo, ele toda vez que você chega no ponto zero, o anjo desaparece e aparece logo metros à frente. Deus. Aleluia. É como quem disse assim, ninguém mandou você vir, mas se você veio, vai até o final. Deus. Chega desse negócio de parar no meio do caminho e voltar. Tem muitos que vai até metade do caminho e volta. Tem gente que chega quase perto do fim
e retrocede. Tem gente que está indo até bem, e no meio do durante ele cambaleia, o vento sopra para lá e para cá, ele tomba como se fosse a palmeira, e depois ele volta, mas depois vai vindo situações e situações, os afazeres da vida, como diz a parábola das sementes, e a Bíblia diz que isso vai se tornando um fardo para alguns. E aí acontece que muitas pessoas retrocedem nesse meio da caminhada. Mas só que quando a Bíblia diz que quando ele chegava, o anjo mediu mais uma vez. E quando o anjo mediu, ele diz assim: e eram águas que me davam agora na cintura, nos lombos. E estas águas agora nos lombos torna-se o profeta mais pesado. O profeta, ele não tem mais vida própria. O profeta, dependendo da situação, ele não consegue mais se locomover do jeito que ele se locomovia antes. Você pode entender isso acerca da sua caminhada cristã. Você sabe muito bem que isso aqui, eu estou falando nada mais, nada menos do que um processo. Isso é um processo. E o que é um processo, irmão Tião? São etapas, são fases da sua vida. Teve fases na sua vida que você ficou com águas pelos seus artérios. Teve fases na sua vida que talvez seja a tua fase hoje. Você está com águas pelos joelhos. E tem fases que você que está mais avançado aí na sua carreira ministerial, você está com águas na cintura. Mas a Bíblia diz que o anjo, quando ele chegou lá, ele achou que estava bom, porque toda vez a gente acha que está bom. Toda vez a gente tem esse problema. A gente acha que chegou até um certo nível, está na hora de parar, está na hora de aposentar, está na hora de, não, já cheguei a ministro, né, já cheguei a missionária, já cheguei a mensageiro, então acabou, não tem mais nada para fazer, é agora que vai continuar, e agora Glória! que vai começar. É agora, irmãos. Irmão Michel, mas é porque, na verdade, eu já fiz muito pela igreja, amém. Eu tenho uma notícia para você, tem mais para fazer. Glória! Ô Michel, eu já fiz tanta coisa. Hoje eu estou, na minha época de novo, quando eu era novo, eu já fiz tanta coisa, corri esse bairro do Jardim de São Paulo. Já a maioria dessas pessoas que estão aqui, fui eu que ganhei para Jesus. Eu tenho uma notícia para você: você só está começando. Aleluia! Você só começou. Sabe por quê? A obra de Deus não existe aposentadoria. Aleluia! A obra de Deus, o negócio é andar para frente. Porque o seu alvo é até chegar no céu. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 2, versículo 10: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Quem crê assim, aleluia, e sabe que tem muita lei para quem anda para Jesus, levante a mão e glorifica ao Senhor. Ezequiel, anda para frente, é isso que Deus está dizendo. Anda para frente. Você nunca vai ter, irmãos, você não tem limite. Você tem que entender isso. Você, se eu pudesse parar aqui, eu parava. Você, a obra de Deus, ela é ilimitada. Você também, como servo do Senhor, ceifeiro do Senhor, você é ilimitado. A Bíblia diz que quando ele se deu por si, o anjo já tinha subido da frente e apareceu 500 metros para frente. E adivinha, o cordel já tinha vindo de novo. E quando Ezequiel se deparou com aquela visão, ele andou, e a Bíblia diz assim: agora estava perigoso. Depois você lê. Porque agora só dava para ir a nado. Agora não dava mais para andar com os pés no chão. Não dava mais para mim ter a minha segurança. O meu pé de apoio. Meus dedos no chão. Aquele negócio de você ir até o mar, andar até onde dá a sua força. Agora eu tenho que me entregar. Agora eram águas que só dava para atravessar ao ribeiro a nado. Não me chamam sem nadar. Pois é, eu também não sabia. Sabe o que fizeram comigo? Pegaram eu, me jogaram. Quem fez isso? Deus. Me deram a primeira oportunidade e eu tive que aprender a nadar. Por isso que sofri muito no começo. Eu comecei novo. Mas quem sabe você está aqui ouvindo esta palavra e vai ter um tempinho, porque as suas águas estão embaixo. E você vai ter um tempinho para você aprender a nadar, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que te dizer. Eu vou ter que te avisar. Aleluia. Vai chegar uma hora que esse negócio vai ser mais difícil. Deus vai te desafiar a situações mais profundas. As águas que o Senhor quer te levar são águas que você vai ter que se enfrentar a nado. Aleluia. Está preparado? Está pronto?
Espírito Santo. É por isso que muita gente morre afogada no meio da estrada. É verdade. É por isso que muita gente quebra a cara lá na frente, porque vai com muita sede ao pote, né? Chega nessa fase da vida que precisa nadar e agora? Vai abrir a Bíblia, não tem palavra. Não sabe abrir um culto. Mas você não chegou longe? Chegou, mas chegou despreparado. Porque você teve tempo. Porque o anjo vai medindo os passos, não de acordo com o relógio dele. Ele respeita os teus passos. Mas se você já chegou, meu querido, não tem mais desculpa. Se você já chegou, quando você se apresenta no exército de Deus te dá um prazo para você chegar. Ele determina os teus passos. Mas vai chegar uma hora que você vai sair do raso. E quando você sair do raso, vai ter que se preparar, porque serão águas mais profundas. Interessante que Ezequiel estava narrando essa situação, ele falou assim, as águas não param de aumentar. As águas só vão aumentando. E as mesmas águas que saíram do altar, as águas que saíram do altar começaram a inundar, fazer tempestade. E as águas estão andando para a porta do sul, para a porta norte. Estão dando cada porta do templo do Senhor. E estão invadindo até desaguar no meio do mar. Só que essas águas dão do outro lado também do mar. E essas águas encontram, há um monte de água de manancial ali, que se encontram, e as águas estão passando pelo altar, a nascente dela começa no altar de Deus, e vai lavando tudo por onde passa, e tudo por onde fica no caminho é lavado por essas águas. Olha para cá, irmãos, tem que entender espiritualmente que o Espírito de Deus quer falar com você aqui. Aleluia! Agora eu gostaria que você abrisse um texto no nome de Jesus. João, Evangelho de João 16, 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Jesus dizendo: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha o acordo. Se eu não for, não tem negócio. O Consolador não virá, porque no mundo espiritual é um mundo organizado. Para eu ir, ele virá. Se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Por quê? Ele precisa ir, o Espírito Santo vir. Porque quem vai enviar vai ser Jesus. E quando ele vier, convencerá, olha a importância do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então o Espírito Santo ele vem para convencer o pecador, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas. E a Bíblia diz que ele vai explicar aí. O Espírito Santo é aquele que faz tudo dentro da igreja. Se você não entender, você corre em vão e você dá sopro no ar. A Bíblia diz que Paulo disse assim: olha, para que eu não possa esmurrar o ar, eu preciso, e que minha corrida não seja em vão, eu preciso que vocês cresçam na fé. Paulo está dizendo o quê? Ele está falando sobre crescimento. Ele está dando uma ordem a uma das suas igrejas, dizendo: olha, até quando vocês vão tomar leite materno? Existe um princípio que eu quero ensinar para vocês, que vocês precisam comer comida sólida. Aí ele vai dizer, versículo 5: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, eu gosto de Jesus, irmãos, porque Jesus joga assim na lata. Ele diz assim: vocês vão convencer do pecado, porque eu estou dizendo aqui a todo momento que eu sou o Cristo e vocês não estão acreditando. Então, se vocês não creem em mim, vocês continuam no pecado. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Olhem para cá, 2 coisas: do pecado, porque não creram; da justiça, porque eu vim fazer a justiça. Eu não sei se você sabe, quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele soou gotas de sangue. E quando ele soou gotas de sangue, ele estava fazendo ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Que cálice é esse, irmão Michel? É o cálice
da justiça eterna, divina. Os seus pecados e os meus pecados estavam dentro daquele cálice. E o Deus Pai estava dizendo assim, ó, beba, filho. E ele dizia assim, pai, isso é muito pesado. Se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele está dizendo isso, Jesus está basicamente entre aquele passo ali de águas da cintura para o nado, para o lugar que ele tinha que atravessar nado. É quando a gente literalmente se entrega para Deus. E aí o que acontece? Jesus está bebendo o cálice, mas só que ele fica com medo desse cálice, porque esse cálice é amargo demais. É um cálice de dor, é um cálice de destruição eterna, a ponto de lançar qualquer um de nós, ou todos nós, por que não dizer, no inferno. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus tomou esse cálice por mim e por você, e glória a Deus por isso. Eu vou dizer de novo, Jesus tomou esse cálice por mim e por você. Eu vou dizer a terceira vez que esse glória a Deus foi fraco, porque isso é a coisa mais importante da sua vida. Se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, lembre-se disso. Jesus, esse cálice era para você, mas Jesus tomou esse cálice para ele, por sua causa. Glória! Então ele veio cumprir a justiça. Tanto que quando ele bateu o brado na cruz, o que ele falou? Está com... Porque ele tinha uma missão a cumprir. A mesma coisa que ele dizia assim, ó, missão cumprida. Está cumprido, está consumado. O sacrifício eterno, a justiça eterna foi cumprida em mim. Mas não só isso. E o juízo, versículo 11. Porque já o príncipe desse mundo está julgado. Jesus fez juízo. Agora onde eu quero entrar? Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Ô irmão, olha para cá. Já pensou? Que tristeza. Jesus, ele tem algo para falar muito importante para a nossa vida, mas a gente não está pronto ainda para a conversa. Ele quer falar algo de suma importância para você, mas ele entendeu que a nossa capacidade de pensar ainda não está no nível que ele queria. E é triste quando a gente perde algo muito precioso, que são os conhecimentos do Pai, justamente porque a gente não está no nível. Eu estou pregando sobre níveis, se você ainda não se situou ainda. A Bíblia diz que eles estavam com águas nos artelhos, o nível subiu. Águas nos joelhos, o nível subiu de novo. Águas na cintura, o nível subiu de novo. Nos lombos. E a Bíblia diz, águas que davam a nado. O que o Espírito Santo quer fazer comigo, irmão Michel? Ele quer fazer você crescer. Meu Deus! Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo quer fazer você crescer. Crescer a ponto da sua fé ficar fincada em Jesus. A ponto da sua fé não se voltar para trás com qualquer besteira, com qualquer bobagem. A ponto de, se você precisar ficar sozinho nessa igreja, você fica. Mas se Jesus voltar, ele vir e você subir com ele. A ponto de você ter uma fé tão poderosa que, se alguém cumprimentar você com a paz do Senhor, você fica. Se ninguém te cumprimentar, você não liga. Você está aqui por causa de Jesus. Uma fé fincada tão a ponto de alguém chegar e dizer assim: olha, o pregador não veio, não importa quem vai pregar, eu estou aqui por causa de Jesus. Uma fé tão poderosa que não depende de quem vai orar, de quem vai pôr a mão na sua cabeça. Simplesmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho da terra, já é suficiente para você ficar aqui, porque o seu negócio é com Cristo. Aí esse crente fica insuperável, ele fica bom, ele cresce. Que águas dos arteiros é água para todo mundo bater e correr se o diabo fizer isso aqui. É hora daquilo que o diabo assusta a crente e a pessoa volta, porque dá tempo de voltar. Eu quero ver você voltar com água na cintura. Eita, Jesus. Eu quero ver você voltar. É a hora que Deus começa a trabalhar em você e Ele não deixa você vestir qualquer coisa. Glória a Deus. Ele não deixa você andar com muita gente. Aleluia. Ele não deixa você ser e falar aquilo que você quer na hora que você quer. Ele começa a controlar suas ações. Ele começa a controlar o seu jeito de falar. O Espírito Santo começa a mudar o seu caráter. Você fala: eu quero
Alabanda. Vamos lá. Ainda tem muito vos dizer, mas vocês não estão prontos. 13. Mas quando vier aquele Espírito, Glória a Deus. é Espírito com E maiúsculo aí, tá, irmãos? Aleluia. Aquele Espírito de verdade, ele Ensinará. ele vai pegar na sua mão, Aleluia. ele vai guiar em toda a verdade. Glória. Ele não vai te arrastar para bagaceira. Meu Ele não Deus. vai te arrastar para mentira. Santo. Tem gente que Aleluia. fala assim: olha, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já tenho Jesus no coração. Engraçado, Jesus não vai pro forró. É. Ele está lá porque ele é onisciente, mas ele está lá, mas que ele não está compactuando com aquilo que está acontecendo lá. Deus. Ele não fica fumando narguilha na esquina, não. Alabandará. Ele não fica fazendo coisa errada, não, e aprovando, e acordando coisa errada, Deus. não. Então, se você tem o Espírito Santo e julga ter o Espírito Santo, tem alguma coisa errada contigo. Porque a Verdade. Bíblia diz em Gálatas 5 que aqueles que têm o Espírito Santo também têm deles o fruto. Aleluia. É uma coisa lógica. Você tem uma árvore de laranja, uma laranjeira, aí você vai, pode ser que esteja falando a verdade, porque uma árvore de laranjeira, ela pode não ter o seu fruto. Todavia você vai ver aquela árvore e você vai imaginar o quê? Ela não tem como produzir outra coisa que não for laranja. Não tem como uma goiabeira produzir outro tipo de fruto a não ser a da goiaba. Não tem como a outras árvores, Jesus disse isso, não tem como uma oliveira produzir figos, e assim sucessivamente, por consequência. Não tem como as árvores produzir. A Bíblia diz que as árvores são conhecidas, Jesus diz, pelos seus frutos. Então, como eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus se eu não tenho o fruto do Espírito? Espírito. Não me chama, mas eu tenho os dons do Espírito Santo. Só que dom não vai levar você para o céu eterno. Glória. Não sei se você sabia disso. A Bíblia diz: naquele dia muitos dirão: isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Verdade, Malditos, meu porque eu não Deus. os conheço. Usaste o meu nome, porém não estava contigo. Quem vai te salvar é fruto. É. Sabe o que é o fruto? Paz, longanimidade, Meu domínio Deus. próprio. Eita Deus poderoso. E esse domínio próprio é 90% do caminho, viu? Eita Porque glória. se dominar, o maior inimigo da igreja não é o diabo, não. Se fosse no nome de Jesus, a gente resolvia aqui mesmo, né? O 90% são seres humanos, sem o Espírito Santo. Porque ele acaba no culto aqui, ele está dando glória a Deus, ele vai sapatear, ele vai pular, e depois no final do culto ele vai arrumar confusão. É verdade. Ele não tem domínio próprio da sua natureza. Tem Misericórdia, muita coisa pra Deus. você não está entendendo? Você está no caminho ainda. Aleluia. Mas tem uma hora que na sua vida você vai tão longe que não dá mais para voltar. Deus. É crescimento, irmão. Não dá para ficar no gráfico assim. Meu Assim Deus. para baixo, não. Eita Não dá pai. mais. A Bíblia diz: ó, não tem. A Bíblia diz: eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas eu insisto em voltar a fazer o que antes eu fazia. Aí você vai entender porque muita gente está endemoniada todo culto. O problema não é da pessoa que orou, e o problema não é de Jesus também. O problema não é que Jesus não quer curar, é porque a Bíblia diz em 2 Pedro e 1 Pedro: a porca, olha, isso aqui não é um termo meu, viu? Termo bíblico. A porca lavada volta para o seu vômito. Meu Deus. Você vem, Jesus lava, faz a obra, a pessoa volta para casa e volta a fazer as mesmas coisas. Misericórdia, Deus. É culpa da igreja? É culpa de quem orou? Tem gente, irmãos, que passa a prova, mas tem gente que pega a prova com a mão. É verdade, Deus. Tem gente, irmãos, que tem enfermidades e quer que Jesus apague incêndio, mas a pessoa fumou 20 anos. Hoje está colhendo frutos da sua própria desobediência, porque isso nem uma pessoa ainda deveria fazer, porque está acabando com o tempo de Deus, o tempo do Espírito Santo. Mas a pessoa acabou com 50 anos do seu corpo. Aí vem a consequência. Aí agora fala: Jesus, me ajuda. Então nessa noite o Espírito Santo está tentando guiar você a toda a verdade. E eu vou dizer para você uma coisa: a verdade dói, viu? Mas cura. Aleluia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. Ó, o Espírito Santo, ele é tão poderoso em essência, na sua trindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Diga comigo, ele é Deus. Estou respondendo o pensamento de algumas pessoas aqui. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele não vem para falar de si mesmo. Ele vem como uma espécie de pregador. Ele vem apontar para Jesus. Ele vem glorificar o Filho. Vamos lá. Versículo. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha que troca interessante. O Espírito Santo vai anunciar o que é de Cristo, porque aquilo que é de Cristo é do Pai. E por consequência os três se organizam entre eles mesmos para trazer algo que é do céu para a sua vida. Aleluia, Deus. Então o Espírito Santo vai anunciar para quem? Para quem? Para nós. Agora quem está usando alguém, qualquer que seja o vaso, nesta noite aqui, porque são muitos, vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai anunciar algo e vai glorificar o nome de Cristo. Ele é Deus por excelência, ele é Deus por excelência igual. Só que ele é tão humilde e sensível que ele apresenta o Filho. Ele não passa na frente de ninguém. O Espírito Santo, oh, meu Deus. Aleluia! O Espírito Santo, sabe quem ele é? Ele mostra-nos uma característica muito poderosa. Ele não quer chegar e falar assim, ó, agora é minha vez de brilhar. Glória a Isso é ser Deus. humano, irmãos. É Deus, verdade. Deus, ele criou os céus e a terra, sim ou não? Sim. E ele não falou para ninguém. Tem gente que vai nascer, vai viver, vai morrer, não vai dar uma glória a Deus. E Deus está assim, ó. Porque se o homem tivesse criado tudo isso, no mínimo daria uma marca d'água assim lá no universo, assim, ó, uma assinatura de um homem. Meu Deus. Deus poderia fazer isso, poderia colocar assim a assinatura. Fui eu que fiz tudo isso, mas Deus não faz isso. Glória. Deus, ele não tem essa carência que o homem tem de falar, sou eu que fui responsável. Meu E se eu não Deus, tiver, tem quem mais faz? misericórdia. Ele tem. Para isso já tem pessoas para fazer. Quem é? A pessoa do Espírito Santo. Ele vos anunciará. Deus. É por isso que na parábola das 10 virgens, quem se apresenta lá é o amigo do noivo, segundo o casamento. Versículo 5. Aí chega o amigo do noivo e diz: aí vem o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Todo aquele que anuncia a volta de Jesus está sendo usado, adivinha por quem? Quando você fala Jesus está voltando, sabe quem é que está falando no meio da igreja? É o próprio Espírito. Agora você chegar para mim e falar que o Espírito Santo não está falando, só porque o profeta não chegou até você e disse assim, diz o Senhor, cara, então. Meu Deus. Quer dizer que o Espírito Santo só fala quando ele vem do seu metro quadrado? Aleluia. Desde o começo o Espírito Santo está falando aqui. Ora, papai, chama na raça. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo a presença daquele que fez os céus e a terra. E outra coisa, o Espírito Santo não precisa de patente, não. O Espírito Santo não precisa de título, não. Aleluia. O Espírito Santo não precisa de unção, não. Glória. Se você acha isso, você não precisa ler mais a Bíblia. É. Porque o Espírito Santo basta ele usar a boca das coisas. Se você está aí do lado e está vendo alguém que precisa de Cristo, não precisa esperar o pastor chegar, ou simplesmente alguém da igreja chegar, ou alguém que tenha mais unção que você chegar, para falar qualquer coisa. Seja usado você para falar. Seja canal de Deus na vida de alguém para você falar. O Espírito Santo precisa da boca mais próxima. Tem gente que tem título, tem cargo, mas a vida dele, o caráter dele não condiz com o que ele tem. Vão se enganar. A pior coisa do mundo não é enganar ninguém. A pior coisa do mundo é se enganar. Ele olha para o céu, faz coisa errada, o raio não cai na cabeça dele. Ele vai andando mais um pouco, ele viu que não aconteceu nada, Deus está me usando. Ele vai mais um pouco, aí fica sem vergonha. Daí começa a andar, está dando nada, Deus não me acha mais. Não, Deus está até aprovando. Aí conhece outra pessoa
Pior. que é usada por Deus também. Daí conhece, aí faz amizade. Aí o que ele vê cada aquela pessoa é o mesmo dela. Aí ele fica mais descansado. Puxa vida, se a pessoa faz e é usada por Deus, tá tudo bem. Então é acordo de conveniência. É acordo. Lá em Jeremias tem um povo lá, junto com os recabitas, que eles estavam assim, ó, você não fala do nosso pecado, e nós não falamos de vocês. E a gente vive assim. Aí Deus levantou o profeta Jeremias e falou assim, ó, eu não estou nesse acordo. Aleluia! Eu não estou nesse negócio. Fala, Jesus! O Espírito Santo ele é dono da igreja. Aleluia. Meu Deus! Converte seu povo. Glória a Deus. Eu vou repetir isso Aleluia. aqui, viu? O homem pode ter até uma capacidade de estar para cuidar da obra do Senhor, mas o Espírito Santo ele é dono da igreja. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque nós temos que deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer. Amém? Vamos lá? Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber o que é meu, ele vos anunciará. Um pouco não me vereis, outra vez um pouco me vereis, porque vou para o Pai. Então, 17, alguns dos seus discípulos disseram aos outros, que é isso que ele nos disse? Tentar entender porque Jesus disse, eu não vou contar tudo porque vocês não estão preparados. Vamos lá. Por que ele está dizendo isso? Um pouco não vereis mais, outra vez um pouco me vereis, e por quanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz, pois Jesus, o que eles queriam interrogar, disse, indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco não me ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Irmãos, preste atenção agora, só para concluir. Eu gosto também de ser ficasse de pé. O anjo vai cumprir cumprimento. O anjo vai medir a terra por comprimento. Diga comigo, comprimento. Dando a entender que o andar é para frente. Ele não vai medir assim, porque ninguém está preparado para essa medição. Ele está medindo assim. E por que ele está medindo assim? Porque você vai ter que andar para frente. Amém? Em nome de Jesus, quantos podem aplaudir por essa palavra? Vamos se preparar para fazer essa unção aqui agora. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você, primeiro, as crianças, e depois as mães dessas crianças mulheres, para depois tomar conta das crianças. Vai se revezando. E depois vem toda a igreja subsequente. Vem crianças, jovens, e aí vem. Traz as crianças, mesmo de colo, não tem problema. Traz as crianças aqui, em nome de Jesus. Vamos descer lá, os ministros, por favor, me ajudem, por favor.